Olá pessoal, muito boa noite para você que nos assiste aqui na TVT e nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. O Revista Brasil TVT começa agora com a minha apresentação Cosmo Silva e da jornalista e minha amiga Ana Rosa Carrara. Boa noite, Ana Rosa. Boa noite, Cosmo. Boa noite também a quem nos acompanha. Em evento que celebrou a diversidade, vivências e defesa do Sistema Único de Saúde e o seu acesso assegurado pela Constituição Federal, pesquisadores, profissionais, gestores e a população em geral se reuniram na Conferência Livre, Democrática e Popular da Saúde. Organizada pela Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e a Frente pela Vida, que é formada por entidades de saúde, movimentos sociais, academias, gestores, partidos e entidades de ciência e tecnologia, a conferência é resultado de uma mobilização que teve início no Dia Mundial da Saúde, comemorado em 7 de abril. O Revista Brasil TVT de hoje vai repercutir essa questão e as atualizações da Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito. O documento lançado na semana passada pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em resposta à ameaça à democracia pelo presidente da República, já ultrapassou 750 mil assinaturas. A carta será lida no próximo dia 11 de agosto, em ato público na faculdade no Lago São Francisco. Além disso, no mesmo local, foi lida a primeira edição da Carta aos Brasileiros em 1977, que pressionava pelo fim da ditadura. Qual o papel da internet nas eleições do Brasil? Com a rapidez e a mudança de adaptações das redes, o Facebook, por exemplo, agora é visto como coisa de gente mais velha. E o WhatsApp, tão usado nas eleições de 2018, não tem atualmente o mesmo impacto. A nova onda agora é o TikTok, plataforma muito usada pelos jovens. O Revista Brasil TVT vai repercutir a disputa de narrativas na internet e trazer um panorama do cenário político nacional à medida que o pleito eleitoral vai se aproximando. A China começa a dar respostas à visita da congressista dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan, ilha que o governo de Pequim considera parte do seu território. Além dos anúncios de sanções contra organizações que querem a independência de Taiwan, o governo de Pequim realizou os maiores exercícios militares com munição real já ocorridos na região. O programa de hoje vai repercutir o clima tenso na Ásia e analisar os efeitos da criação de um superministério na Argentina. Sérgio Massa deixou a presidência da Câmara dos Deputados para assumir os rumos da economia argentina. O chamado Superministério Argentino é uma fusão entre os Ministérios da Economia, do Desenvolvimento Produtivo, da Agricultura, Pesca e Pecuária. O ex-presidente Lula esteve no início desta semana na Paraíba e no Piauí, onde foi recebido por milhares nos dois estados nordestinos. Na última quinta-feira, o deputado André Janones, do Avante, desistiu da sua candidatura à presidência e declarou apoio a Lula. Em um dos pontos que selou o apoio de Janones foi o compromisso com políticas de combate à fome e à pobreza. O Revista de hoje vai repercutir esta movimentação no tabuleiro eleitoral. E para finalizar, nós temos o nosso Momento Cultural. Você acompanha o Revista Brasil TVT também pelo YouTube, youtube.com/RedeTVT. À medida que o pleito eleitoral vai se aproximando, já que estamos a menos de 2 meses da eleição, o panorama do cenário político nacional vai ficando cada vez mais acirrado. Para falar com a gente sobre esse momento no país, nós conversamos agora com o Otávio Costa, que é jornalista e presidente da ABI, Associação Brasileira de Imprensa. Boa noite, Otávio Costa. Seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? Tudo bem. Boa noite, Cosmo. Boa noite, Ana Rosa. Tudo comigo, tudo tranquilo. Com o país é que a coisa está bastante complicada, né? Pois é, Otávio, eu quero repercutir contigo exatamente este momento que a gente vem vivendo no país, né? Momento que se aproxima ainda das eleições. Queria que você trouxesse um panorama para a gente do cenário político hoje atual no país. A gente deveria estar vivendo um momento muito importante, né? Que é exatamente a véspera de uma eleição para presidente da República, né? O que acaba afetando o destino do país, mas infelizmente nós temos
ocupando o Palácio do Planalto um cidadão que faz questão de afirmar o descrédito dele nas instituições, o descrédito dele no processo eleitoral, o descrédito dele no TSE e comunica isso, inclusive, a embaixadores estrangeiros, o que é lamentável. Mas, de outro lado, apesar dessa figura abominável, né, que nos governa, a sociedade civil está se mobilizando, o que é um dado muito importante. Então, todos nós nos preparando aí para o 11 de agosto, que vai ser uma data realmente simbólica, né? É a data em que você, em 1827, criou os cursos de direito, os cursos jurídicos no país, né? Inicialmente em Olinda e também em São Paulo, exatamente nas arcadas do Largo São Francisco, onde vai ser realizado o principal ato do dia 11 de agosto. Né? Há uma carta, como vocês mesmo disseram na apresentação, uma carta às brasileiras e aos brasileiros, que começou com uma iniciativa da Faculdade de Direito da USP, mas se alastrou e hoje já tem mais de 700 mil assinaturas, o que mostra uma posição forte de toda a sociedade. A Fiesp também, um dado novo, né? A Fiesp, quer dizer, um órgão de empresários de São Paulo, também fez um manifesto, o que irritou bastante o ex-capitão Bolsonaro, e com várias entidades empresariais apoiando, inclusive a FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos, e várias várias entidades da sociedade civil também. A ABI também assinou a carta da USP e também assinou a carta da Fiesp. Não só a ABI, Comissão Ars, Instituto Vladimir Herzog, né? Academia Brasileira de Ciências, SBPC, e é um fato novo. É um fato novo e que, na verdade, houve um trabalho grande. Quem ocupa hoje a presidência da Fiesp é o filho do ex-vice-presidente, do Zé Alencar, né? Aquele empresário simpático que foi vice-presidente de Lula, entendeu? E o Josué Gomes da Silva, que é o filho dele, se mobilizou e conseguiu atrair outras entidades empresariais para esse manifesto, para esse posicionamento da Fiesp, em defesa das eleições, em defesa da integridade do TSE. O que é importante é isto, não é verdade? Quer dizer, por mais que se mobilize o senhor Bolsonaro, quer dizer, a sociedade civil está dando resposta. Né? Então, dia 11, você vai ter atos em todo o país. Né? Começa, evidente que o mais importante deles, pela simbologia toda de São Paulo, até porque em 1977, nas arcadas, um grande jurista, Goffredo da Silva Teres, leu uma carta aos brasileiros a favor da democracia. O que vai ser feito novamente? A defesa da democracia, isso que é importante. Nesse momento é importante isso. É evidente que é sombrio o ambiente, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, tem essa luz muito forte de organização e de manifestação da sociedade civil, que me deixa otimista, gostaria de dizer. Uhum. Otávio, gostaria de trazer agora alguns elementos do processo eleitoral em si. Pablo Marçal, do PROS, e André Gianones, do Avante, retiraram nessa última semana as suas candidaturas à presidência e já declararam apoio à chapa do ex-presidente Lula. Gostaria de ouvi-lo sobre isso. Qual sua avaliação, o que isso pode afetar aí nessa corrida eleitoral, no xadrez dessa eleição? O ex-presidente Lula, ele é mais forte do que qualquer partido, na verdade. Ele com a biografia dele, com o carisma dele, com a história do Lula, ele é muito mais forte do que qualquer partido. Agora, de qualquer forma, se a gente olha a coisa pelo aspecto meramente político, partidário, ele, de fato, conseguiu já apoio de 8 partidos. Né? E Bolsonaro parece que vai ter apoio de 3 partidos, né? O dele e mais 2, entendeu? Então é óbvio que o ex-presidente Lula sai mais forte. As pesquisas têm dado amplo favoritismo
o ex-presidente, e com toda a razão, né? Porque o que está pesando nessa hora e na memória do nosso povo mais humilde, é o que Lula fez por ele, né? O que Lula fez durante os 2 mandatos dele, entendeu? As realizações todas do governo Lula. Há pessoas, e estou falando aqui para gente que evidente que sabe o que eu estou dizendo, há pessoas que cobram mais, quer dizer, não, o governo Lula foi bom, mas você poderia ter feito reformas, o governo Lula fez concessões, o governo Lula... Olha, existe uma coisa em política chamada correlação de forças, não é verdade? Então, no momento em que governou, nos 8 anos que governou, evidente que Lula teve que ceder em alguns pontos, entendeu? E mantinha, inclusive, um relacionamento muito bom com entidades empresariais e com empresários. Mas, mesmo assim, você não pode negar os avanços, que os avanços foram muito grandes, né? Os avanços na área da educação, por exemplo, se você na área de saúde, vocês estavam falando do SUS, né? O que foi feito na área de saúde, o que foi feito na educação, o que foi feito na questão da renda, não é verdade? Quer dizer, você realmente houve um progresso muito grande das faixas D e E da população de renda, estou falando de renda, né? Então, tudo isso foram conquistas realmente do governo Lula e que as pessoas hoje tomam consciência, né? Se você, por que isso não aconteceu em 18? Um dos motivos que não aconteceu em 18 é que o candidato não era o Lula, não é verdade? Não era ele. Até o momento em que ele continuava como candidato, as pesquisas colocavam o Lula na frente, mesmo em 2018. Né? Agora, depois que fizeram aquela manobra toda para impedir a candidatura dele, e a cassação da candidatura, a prisão e tudo, é evidente que houve um refluxo e Bolsonaro ganhou a eleição. Agora, antes disso, ele aparecia na frente de Bolsonaro. Ele aparecia na frente de Bolsonaro, mesmo lá em 18, né? E agora, realmente, a vantagem dele é muito grande. E daí o desespero, né, de Bolsonaro e das pessoas que cercam ele, entendeu? Quer dizer, a meu ver, realmente já está escrito, entendeu? Quer dizer, a eleição de 2 de outubro será ganha pelo ex-presidente Lula. Vem aí o 3º mandato do ex-presidente Lula. E aí tudo bem, aí a outra questão das marcas que eles estão fazendo, das ameaças que eles estão fazendo, mas isso é um outro ponto, né? A gente pode até conversar sobre isso, mas inicialmente gostaria de dizer isso. O favoritismo de Lula é forte, é consistente e Lula certamente vai vencer a eleição, talvez já no primeiro turno. Se o Ciro Gomes abrisse mão dessa aventurinha dele, o Lula ganharia no primeiro turno. E vai tomar posse dia 1º de janeiro numa grande festa popular. Otávio, a ABI sempre teve um papel muito importante na defesa da democracia ao longo da sua história. Você foi eleito, recente, presidente da ABI. E nós, nos últimos tempos, desde que o presidente Jair Bolsonaro assumiu o comando do país, ataques constantes à imprensa, o trabalho de jornalistas, principalmente jornalistas mulheres. Como é que a ABI está enxergando tudo isso? Eu queria te ouvir sobre essa questão, esse aumento da violência contra a imprensa e contra os profissionais de imprensa no nosso país. Olha, a ABI, como você falou, a ABI ela é na luta pela democracia, na liberdade de imprensa. Isso faz parte da história da entidade, né? Tivemos presidentes memoráveis, como Barbosa Lima Sobrinho, como o presidente de Moraes Neto, não é verdade, que enfrentaram a ditadura militar com muita coragem, né? A ABI foi sede da campanha pelo Petróleo é Nosso nos anos 50, a ABI liderou a campanha pela anistia e tudo. Então, isso faz parte da memória e da história da ABI. Hoje, nós continuamos com essas bandeiras. Na fachada do nosso prédio está lá a ABI luta pela democracia, tá certo? Agora, nós, ao mesmo tempo, estamos assim muito apreensivos com a questão da violência contra jornalistas, né? As pessoas, em função do que diz Bolsonaro, em função das agressões que Bolsonaro comete contra a imprensa desde que assumiu, antes mesmo de assumir, né? Quando era deputado, ele já agredia a imprensa e ele já
já se voltava contra direitos humanos, contra a liberdade, contra as mulheres, né? Isso faz parte do perfil dele, né? Mas acreditava-se que, como presidente da República, talvez até pela altura do cargo que ele ocupava, né, ele poderia se mostrar um pouco menos agressivo em relação a essas questões. Mas não, ao contrário, né? A violência faz parte do perfil dele, o ódio faz parte do perfil dele. E um dos alvos preferidos dele é a imprensa. E como isso parte dele, como o mais alto mandatário, é evidente que as pessoas que concordam com as ideias dele se sentem à vontade para agredir jornalistas, ou para agredir mulheres, ou para agredir a população indígena, né, ou para agredir trabalhadores do campo, ou população mais fragilizada, né, que eles não têm respeito nenhum por nada, entendeu? Então, o que a gente teme mesmo bom, a gente viu o que aconteceu lá com o Dom Philip na Amazônia. Aquilo não teria acontecido se não houvesse um presidente enlouquecido, né, autorizando esse tipo de atos. Ele não fez uma manifestação sobre aquilo, uma. Ao contrário, ele disse que eles estavam no momento errado, né? Eles estavam no lugar errado, no momento errado, que eles não deveriam ter ido para lá. Quer dizer, foi a única manifestação do senhor Bolsonaro. E nós já temos visto vários atos de agressão à imprensa. O Congresso em Foco, que é um órgão de Brasília, tem 2 repórteres ameaçados de morte. Esses 2 repórteres estão tendo que buscar assistência psicológica agora, porque tinham denunciado um esquema de fake news de bolsonaristas. A Caixa Econômica cortou a verba publicitária, contrato publicitário que tinha, alegando o uso de palavras, um negócio ridículo, né? Mas tentando estrangular economicamente o Congresso em Foco, que é um órgão, um site muito conhecido em Brasília, inclusive pelos parlamentares, entendeu? Então nós sabemos que na campanha, nesses 2 meses de campanha, você vai ter realmente a imprensa como alvo desses bolsonaristas enlouquecidos, dessas milícias bolsonaristas. E nós estamos tomando providências, não só a ABI, né? Há que ser dito, a Federação Nacional dos Jornalistas também, os sindicatos dos jornalistas, seja Rio, São Paulo, Brasília também, em outros estados. Então, nós estamos nos cercando de cuidados. Temos um projeto, inclusive, de criar um observatório com jornalistas e juristas, de forma que qualquer ataque, qualquer ameaça a jornalista, prontamente tenha um advogado para acompanhar o caso, entendeu? Em qualquer lugar do país, em qualquer cidade, isso vai ser um acordo nosso com a Comissão de Direitos Humanos da OAB, entendeu? O projeto já está montado, nós estamos até buscando um financiamento, porque envolve custos, entendeu? Então, uma coisa é certa, a ABI está atenta, a classe jornalista está atenta, nós não vamos admitir, nós não vamos ficar, realmente não vamos temer, entendeu? Sabemos que vamos ser alvo, sabemos que profissionais provavelmente podem sofrer ameaças, provavelmente podem ser atacados, mas imediatamente vamos agir. Quem pensa que vai ficar impune, não ficará impune, ao contrário, nós vamos acionar imediatamente o braço da lei, como foi feito outro dia aqui no Rio de Janeiro, né? Milícias bolsonaristas tentaram impedir uma passeata do Freixo na Tijuca, e imediatamente o Freixo foi à delegacia fazer a denúncia, entendeu? Então, nós vamos agir dessa forma. Eles não vão ficar impunes, eles vão ser processados e certamente vão ser condenados. Isso será feito. E, evidente que estamos agindo em conjunto com o TSE. O TSE tem concordado exatamente e também atender às nossas reivindicações em relação à segurança dos jornalistas. Nós vamos fazer um evento no próximo dia 15, na ABI, junto com a FENAGE, junto com o Sindicato dos Jornalistas, e vamos chamar as entidades patronais para participar, a NJ, a ABERT, e os responsáveis pelos jornais, porque eles também têm que assumir compromisso em relação à segurança dos jornalistas. Não só nós, as empresas que contratam esses jornalistas têm a obrigação de proteger. Tá certo, exatamente, Otávio. Seguiremos alertas e tomando medidas, né? Falamos com Otávio Costa, que é jornalista e presidente da Associação Brasileira de Imprensa.
Muito obrigada pela sua participação com a gente aqui hoje. Obrigado a vocês, Ana Rosa, Cosmo, foi um prazer. E vamos lá, vamos para a eleição sem medo e vamos eleger o Lula no dia 2 de outubro. Abraço, Otávio. Em evento que celebrou a diversidade, vivências e defesa do Sistema Único de Saúde e o seu acesso gratuito garantido pela Constituição Federal, pesquisadores, profissionais, gestores e população em geral se reuniram na Conferência Livre, Democrática e Popular de Saúde. A conferência é resultado de uma mobilização que teve início no Dia Mundial da Saúde, comemorado em 7 de abril. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com Lígia Kerr, que é professora titular em Epidemiologia da Universidade Federal do Ceará. Boa noite, professora Lígia Kerr. É um prazer falar com a senhora. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo bem com o som aí? Tudo bem. Professora, vamos falar um pouco desta conferência que aconteceu aí entre sexta-feira e o sábado. Queria que a senhora falasse para a gente, né, como que se deu a conferência, o porquê dessa conferência e a grande mobilização entre vários setores que defendem, acima de tudo, o Sistema Único de Saúde aqui no Brasil. Essa conferência, ela é fruto de uma chamada da Frente pela Vida. A Frente pela Vida é um conjunto de instituições, da quais a Abrasco, que eu sou vice-presidente, faz parte, e ela se formou durante o ano de 2020 para o enfrentamento da pandemia da Covid, na falta de um dirigente que está aí e que deixou morrer, né? Hoje nós somos o país com maior número de óbitos, né? O terceiro país maior número de óbitos. Então, essa Frente pela Vida, ela veio em defesa das pessoas, né, para evitar os óbitos da Covid, e ela foi se fortalecendo e passou nessa luta pelo SUS, que se mostrou extremamente importante na redução dos óbitos pela Covid. Se não fosse o SUS, o número de óbitos e de pessoas em situações complicadas, com mais sequelas, seria muito maior do que o que nós temos hoje, né? Então, esse conjunto ele resultou nessa conferência. Essa é a primeira conferência que nós temos, né, que é nacional, democrática, ela tem participação popular, ela é livre, né, ela não tem o chamado do governo, né, ela não tem o apoio do governo, mas ela tem todas essas instituições da Frente pela Vida, chamando para o fortalecimento do SUS. Então, o SUS vem sendo atacado, e não é de hoje, né? Ele teve um forte ataque quando, no governo do Temer, foi feito o congelamento do orçamento. A gente vê que os custos com a saúde, eles vêm num crescente, porque cada vez que a ciência descobre uma técnica, descobre um medicamento, descobre uma vacina nova, são atividades extremamente complexas. E o SUS, ele é um direito do cidadão e um dever do Estado. E, por isso, ele precisa de recursos. Então, os recursos também vinham num ascendente. E o que vinha acontecendo com esse congelamento, você pede profissionais, os profissionais desanimam, você não tem... Olha há quanto tempo nós não temos, por exemplo, falta de remédios. Olha a farmácia popular, né, que fazia parte do SUS, ela de remédios básicos, antibióticos básicos estão faltando. É uma luta entre as grandes empresas que não querem mais produzir remédios baratos, né? Por exemplo, a gente vê a luta com a penicilina. Hoje eles estão fazendo estudos com outros antibióticos porque eles são mais caros. A penicilina, por exemplo, para sífilis é excelente e não querem mais fazer. Então, é uma luta que nós entendemos que a saúde, ela não é uma mercadoria e ela não deve ser tratada como mercadoria pelo Sistema Único de Saúde e pelo governo, né?
Professora, aproveitando que você está falando da posição do governo, estamos às vésperas aí, menos de 2 meses da eleição presidencial, né? Ali a entidade que rege o SUS, né? A entidade, a União, que é responsável pelo SUS, que você já disse aí nos últimos anos, passa por um desmonte. Vocês realizam essa conferência à beira das eleições. Qual a relação que ela vai ter com os candidatos e as candidatas que se colocam esse cargo da presidência? Há um pedido de responsabilização, de responsabilização pelo fortalecimento do SUS, como você colocou, que é a demanda dessa conferência? Olha, hoje nós estamos, né, o único candidato que realmente tem ido nessa proposta nossa, né, e nós queremos mais, nós queremos interferir, porque quando você tem o presidente Lula tem uma amplitude de pessoas que estão participando com ele, né, a gente sabe que tem pessoas ali, empresários e tudo, então muita gente vai querer puxar, né, a corda para o lado, por exemplo, do sistema privado de saúde, né? Se a gente observar, houve um crescimento enorme das empresas seguradoras de saúde. Veja o exemplo daquela empresa que, né, a Prevent Senior, né? Muitas das empresas aqui, nós temos no Ceará grupos que ficaram extremamente ricos. Nos Estados Unidos, que é um exemplo de um país, o único país desenvolvido que praticamente toda a saúde ela está nas mãos do setor privado. Isso não acontece na maioria dos países desenvolvidos, que ela esteja totalmente assim. Nós temos, por exemplo, a Inglaterra, né, que tem um sistema muito bom, o Canadá, e a Thatcher, né, trabalhou para tentar destruir isso. O presidente Lula, ele aceitou a participar, né? Ele está participando, né, pela manhã, hoje na conferência, e vão ser apresentadas as propostas, porque a gente sabe que isso vai ser um cabo de força. E temos certeza que o presidente vai aceitar as propostas que nós temos colocado, que o Sistema Único de Saúde ele tem que ser público, gratuito e para todos os brasileiros. Nós não podemos colocar... Hoje, se há um tempo atrás 65%, 70% da população dependia do SUS, hoje, com o empobrecimento da população, nós estamos chegando na casa dos 85%. Ou seja, se você transformar a saúde numa mercadoria e passar a vender, né, muita gente vai parar de ter saúde, que é um direito nosso, que está na nossa Constituição e é um dever do Estado. Professora, esse encontro que acontece no dia 5, ele precede a Conferência Nacional de Saúde, que está marcada para acontecer no ano de 2023. E é um evento oficial da União, da Federação, para discutir a saúde pública, para discutir o acesso à saúde, para discutir as diversas facetas do que é a saúde, a preventiva, enfim, saúde mental, tudo que engloba a saúde da população. O que deste encontro de agora pode repercutir para 2023? É uma ótima pergunta, porque eu estava assistindo, né, a essa conferência e muitas falas, né, muito boas que trouxeram coisas que nós ganhamos desde 1988 até agora. Os ganhos em vários aspectos na área da saúde pública, foram enormes. Por exemplo, vou dar um exemplo muito importante. Quando houve em 1988 aquela conferência, ela foi puxada por médicos da saúde pública, né, sanitaristas. Então, ela teve pouca participação popular. E a sorte dela é que ela criou mecanismos, né? O Fernando Picato, ele é o presidente do Conselho Nacional de Saúde, então, infelizmente, para o Bolsonaro, ele não pode ir lá e destruir esse conselho.
Então, foi ótimo que, naquela época, tenha se criado esses conselhos que vão em todas as instâncias, federal, estadual, municipal, e que eles têm voz e poder, né? Agora, de qualquer jeito, a participação popular, naquele momento, foi muito menor, praticamente inexpressiva. E agora, em 2022, né, nós estamos tendo, até como fruto da pandemia, a gente viu a quantidade de movimentos que saíram, Paraisópolis, a Favela da Maré, exemplos enormes e grandes da população da periferia, das favelas, ela se fazendo valer e querendo mostrar que consegue fazer valer suas ideias. Naquela época também, a questão era uma coisa ainda muito impregnada de historiadores que achavam que a questão racial ela não existia de fato. Ela era mais uma questão social, que a maioria dos pobres, dos negros, por terem vindo da escravidão, eles eram discriminados porque a grande maioria era pobre. E hoje a gente sabe que não é isso. Tem milhares de estudos mostrando como a nossa sociedade é impregnada, né, de racismo. E nós temos que vencer isso, porque isso não é só o racismo hoje. É o feminismo, né, você ter médicos, né, e médicas, né, que são misóginas. A população, nós temos, veja, a grande parte dos apoiadores ainda de Bolsonaro são homens brancos, né? Então, a gente tem que ver isso e espera que reflita, né, apesar deles quererem isso, que as mulheres, os negros, a população LGBT, a população indígena, olha a quantidade de... Olha esse movimento, né? A tristeza, né, do assassinato do Bruno e do Dom Felipe, né? Essas populações se ergueram. Hoje, lá nessa mesa da conferência, tinha mulher negra, tinha indígena, tinha representantes diferentes desses segmentos. Então, essa conferência, ela tem o poder de levar novas reivindicações para a conferência de 2023 e mostrando também que, pelo desgaste, hoje os profissionais da saúde estão saindo, eles vão trabalhar em situações ruins nessas empresas privadas, né? E saindo pelos maus tratos, pela falta de atenção, pelos salários baixos, aqueles que ficaram, chega a atender 40, 60 pacientes por turno. Como é que um médico, uma enfermeira pode dar conta de um negócio desse? Né? E fora a questão das vacinas, né? Esse presidente falando mal, nós estamos contando os dias para a poliomielite entrar no Brasil, né? Já tivemos poliomielite nos Estados Unidos, poliomielite no Israel, poliomielite na África, né? Então, todos os países que haviam erradicado essa doença, ela está voltando. E é muito difícil que a gente saia em poucos anos aqui sem ter casos novos de poliomielite, porque a vacinação está lá embaixo. Uhum. Né? Então, acho que nós temos muito que contribuir com a conferência de 2023 e esperamos ardentemente que tenhamos um governo democrático, né, que nos ouça e que leve essas questões para a prática, né? Perfeito. Então, conversamos com Lígia Kerr, que é professora titular em epidemiologia na Universidade Federal do Ceará. Professora, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. É sempre um prazer recebê-la. Imagina, é um prazer estar aqui com vocês. Abraço, professora. Qual o papel da internet nas eleições aqui no Brasil com a rapidez de mudança e adaptação às redes? O Facebook, por exemplo, agora é visto como uma coisa de gente mais velha. Vejam só. O WhatsApp, tão usado nas eleições de 2018, não tem atualmente o mesmo impacto. A nova onda agora é o TikTok, plataforma muito utilizada pelos jovens.
Sobre essa questão, nós conversamos agora com Ivana Bentes, que é professora titular na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Olá, professora Ivana Bentes, prazer falar com a senhora, seja muito bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, bom dia para vocês, um prazer estar aqui também. Prazer é todo nosso, professora. Professora, vamos falar dessa guerra de narrativas na internet, né? O que esperar nas eleições deste ano sobre esta rede tão falada, tão utilizada mundialmente, com seus vários percalços? Queria que você trouxesse para os nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual, né, essa guerra de narrativas na rede. Não tenho dúvida que ela é decisiva, é fundamental. Eu acho que, assim, 2018, né, foi um susto para todos nós, porque a sociedade brasileira ela não tinha anticorpos para fake news, a sociedade brasileira não tinha anticorpos para essa velocidade, justamente, né, de versões. A sociedade brasileira não tinha anticorpos para essa construção, exatamente, a partir de fatos distorcidos, e eu acho que foi um desastre, né? Eu não tenho a menor dúvida que a eleição do atual presidente ela se deve muito, né, por essa falta de como eu estou chamando, de anticorpos ou de um reconhecimento do efeito dessas redes, né? Às vezes a incapacidade de distinguir o que é verdade e o que é falso, ou seja, está na rede é verdadeiro, um conhecido meu me passou é verdade, não conseguir discernir o que é um boato, uma desinformação de algo que tem referência, né? Então, assim, eu acho que nesses 4 anos já, o que nós vimos foi, de certa maneira, ao mesmo tempo, a sociedade ir construindo esses anticorpos, né? Eu acho que hoje a gente chega numa eleição que, sim, eu acho, você colocou muito bem, né? Primeiro foi o WhatsApp, depois o Telegram, WhatsApp, Facebook, Telegram e agora o TikTok, né? Mas, na verdade, as pessoas continuam também nessas outras redes, né? Claro, a garotada e a juventude está fazendo dancinha no TikTok, né? Nós temos, inclusive, uma quantidade muito grande de outros conteúdos também políticos, dos influenciadores que migraram, sim, para o TikTok, né? Mas esses outros grupos, essas outras plataformas, elas não desapareceram. Então tá lá, o meu tio, a tia, as pessoas dos vários grupos sociais mais velhos estão lá no Facebook, estão lá no WhatsApp. A gente frequenta como pesquisadores de comunicação, né, a gente está lá dentro do WhatsApp bolsonarista, dos Telegrams dos vários partidos. E é impressionante o nível de atividade, nunca parou, nunca. Então, a cada fato político, né, que aparece, você tem uma versão distorcida ou exagerada ou francamente mentirosa nessas redes sociais. Isso é muito preocupante. Então, essa atividade que você está descrevendo, ela não parou nunca, desde 2018. Né? Claro, eu acho que nos grupos progressistas, democráticos, se organizaram, né? Também tem hoje os canais no Telegram, no Instagram, no próprio TikTok, né? Mas, enfim, eu acho que se a gente pensar nos grupos conservadores dessa extrema-direita, essa atuação ela não foi descontinuada nunca. E agora, enfim, ela volta. Mas aí eu digo assim, eu acho que a sociedade brasileira, nesse momento, hoje, já tem discernimento. Fake news hoje virou uma coisa popular. Não, o fake. Essas notícias, elas são desmentidas, falsificadas, né? Mas, enfim, como você colocou, eu acho que esse grupo, esse núcleo duro aí, conservador, dos eleitores, por exemplo, do presidente Bolsonaro, ainda estão prontinhos para serem difusores, né? Essa milícia digital difusora de fake news, ela está ativíssima, né? E a gente vê isso a cada fato que acontece. Depois de 5 minutos, tem uma versão distorcida do que está acontecendo. É muito impressionante, né? Ô, professora, eu gostaria de perguntar à senhora, inclusive, sobre uma ferramenta que se chama Deepfake. É uma ferramenta, como você disse, as pessoas estão criando esse anticorpo da comunicação em redes, mas, ao mesmo tempo, a comunicação em redes vai se alterando, né? Ela vai se modernizando. Queria, então, que a senhora explicasse o que é o deepfake e o que isso pode influenciar nesse processo da eleição.
Assim. Realmente, deepfake, eu acho que é a versão absolutamente mais completa, né, dessas realidades alternativas, eu diria, né? Porque é exatamente o momento em que você pega a tua imagem, né, apresentadora de telejornal, eu como uma professora da UFRJ, e, né, simula e coloca na minha boca com o meu tom de voz, né, palavras, declarações e afirmações que não são minhas. Então, imagina, se as pessoas já têm uma certa dificuldade, né, para distinguir o que é verdade ou mentira num texto, numa fotografia, imagina você, ou o presidente Lula, ou o presidente Bolsonaro, ou qualquer outro candidato a presidente ou a deputado, enfim, federal, dizendo coisas, né, que possam impactar na nossa vida às vésperas de uma eleição. Uma declaração, né, bombástica, que a gente sabe que isso pode acontecer, né, criando caos, alarmista, né? Ou seja, a deepfake realmente ela é bastante preocupante. Então a gente já conhece, até agora eu não vi esse uso massivo, né? Mas a gente ainda está vamos ver se às vésperas de eleição não aparece aí, né, uma declaração de algum dos candidatos a presidente da República falsa que possa alarmar e produzir o caos, né, social. De novo, eu acho que as pessoas estão atentas, né, mas sem dúvida a deepfake diria seria a surpresa, da mesma maneira que os grupos de WhatsApp foram a surpresa em 2018, né? E a gente está vendo agora essa atividade grande dos influenciadores, né, conservadores no TikTok, de uma juventude. Talvez a deepfake possa ser essa, né, essa arma secreta. Mas, de novo, eu acho que a gente aprendeu bastante sobre fake news, né? Então, a parte pedagógica está sendo feita, né? Do falso, do consulte, do cheque, do não paciente. Mas as pessoas, o dedo coça, né? As pessoas querem ser as primeiras, inclusive, a passarem as más notícias, né? Então, se algo muito terrível demais ou muito impactante demais for apresentado nessa embalagem da deepfake, sem dúvida que as pessoas vão disseminar, né? Professora. Então é preocupante e ao mesmo tempo a gente torce aí pela pedagogia das mídias, né? Uhum. Professora, algo que me chama a atenção nas redes, na internet, né, essas várias redes que a gente já comentou agora, TikTok, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, quando eu vejo, uma certa pessoa, o que é que você faz? Sou influencer e produtora de conteúdo. Como assim produtora de conteúdo, professora? E aquelas pessoas que levaram anos a fim estudando, se qualificando na universidade, enfim, pesquisando, e do nada aparece alguém que diz, sou influenciadora digital e produtora de conteúdo. Oi? Como assim, professora? Isso é preocupante. Assim, num primeiro momento a gente achava, democratização da informação. Todo mundo pode ser um produtor de conteúdo relevante. Mas, por exemplo, na disputa política o que eu vejo é isso, é o João das Couves. São pessoas anônimas que você não... E aí que se tornam historiadores, sociólogos, análises sobre o comunismo, conspirações, teorias mais enlouquecidas por pessoas anônimas. E é impressionante que pelo fato de ter uma forma jornalística, né, alguém com uma carinha de apresentador ou apresentadora no YouTube, como isso cola. Então é muito interessante como, claro, né, o jornalismo sempre teve muita credibilidade, né? Então é interessante, né, não é à toa que fake news tem esse nome, né? Tem o news no fake, né? A forma da notícia usada efetivamente por qualquer um, né, para, enfim, tentar argumentar e justificar qualquer coisa. Então, é muito impressionante, né? Quer dizer, como no século XXI a gente pode ter pessoas que acreditam que a Terra é plana, né? Como no século XXI a gente pode ter o movimento negacionista contra a vacina. Mas por quê? A gente vai encontrar justamente youtubers, peças de flyers, né, que tem cara de jornalismo.
né? Então, aí a discussão, a questão da fonte, qual é a fonte? A fonte é confiável? Quem é essa pessoa? Eu tenho esse problema lá nos meus grupos de WhatsApp familiares e eu passo o dia inteiro desqualificando lá as fontes. Eu falei, mas vem cá, o João das Couves é quem? Quem é essa pessoa? Não é que você nunca ouviu falar. E às vezes não tem nem a identificação, é uma pessoa falando. Então, é impressionante como a forma jornalística na fake news ela foi fundamental para que essa credibilidade fosse trazida. Mas você sabe que tem uma coisa boa nessa questão dos influenciadores? Porque, por exemplo, nessa eleição, acho que tem um fenômeno muito importante, né? Que cantores, cantoras, atores estão se pronunciando politicamente. E pessoas que têm milhões de seguidores fazendo esse trabalho de desmentir fake news, trazer um posicionamento político claro. Eu acho interessantíssimo. Eu acho que a gente nunca teve na história das eleições desse país tantas figuras públicas conhecidas, e aí que tem a sua carreira e a sua credibilidade, emprestando a sua cara, a sua cara e o número dos seus seguidores para dizer, olha, nós defendemos a democracia, nós não queremos golpe, nós defendemos, enfim, as eleições, a gente acredita na credibilidade das urnas digitais, enfim, eu acho muito importante que a gente tenha hoje esse posicionamento massivo por figuras que vêm desse campo do mainstream, dos shows. Acho interessante. Então, eu acho, de certa maneira, também neutraliza um pouco o que eu estou chamando aqui do João das Couves, né? Professora, então agora eu queria lhe perguntar sobre a autonomia dos candidatos com relação às redes, porque a gente tem a campanha eleitoral oficial que vai para a TV, vai para a rádio, sim, de uma forma já convencional. Mas qual é o papel, por exemplo, pegar um exemplo bem prático, na quinta-feira, na reunião de Janones e Lula, primeira iniciativa que Janones teve foi fazer uma live antes mesmo de fazer a coletiva com a imprensa, né? E é uma pessoa ali muito presente nas redes e que tem uma atuação muito vigorosa nesse campo. Então, eu queria principalmente para o parlamento, né, que tem menos tempo, que quase não tem TV e rádio, qual vai ser o papel da rede para esses? Olha, eu acho que hoje, cada vez mais, essa presença nas redes ela é decisiva. Eu acho que também a própria campanha do Lula já entendeu isso, essa presença entre os jovens no TikTok, a presença na rede ela ficou tão importante quanto o comício nas ruas, né? Claro que o comício nas ruas e as multidões é fundamental, é o corpo a corpo, né? Mas essa presença nas redes ela é muito importante, porque eu acordo e eu abro o meu celular, né? E a realidade passa aqui na minha tela. Então, assim, claro, eu acho que, como eu digo, assim, o jornalismo tem a sua credibilidade, ele é decisivo como uma fonte prioritária, né, de informação, as coletivas, né? Mas a mídia hoje, inclusive, do jornalismo clássico, são as redes, né? É ali que o conteúdo vai circular de maneira massiva, que vai chegar no WhatsApp, vai chegar em todos os lugares, né? Muitas vezes a gente passa a ver televisão porque viu uma coisa que está circulando na rede. Aí eu ligo a minha televisão. Hoje eu só ligo a televisão por causa do input de rede, né? Então, acho que essa entrada para a informação e para a notícia, ela realmente sim, ela se inverteu, né? Ela foi invertida. Então, eu não fico preocupada, porque eu acho que assim, é uma percepção que esse é o campo de batalha, né? Então, me parece assim, fundamental que se tenha uma estratégia para falar de maneira, enfim, contínua nas redes sociais. Então, as lives, enfim, não é à toa que o presidente Bolsonaro escolheu lá, né, as lives diárias como um lugar de uma tentativa de neutralizar os fatos, né? Ou seja, ele está ali o quê? Disputando uma versão, muitas vezes distorcida, uma versão com uma quantidade enorme de erros, de informações, enfim, falsas, muitas vezes, que são desmentidas pela própria imprensa depois, mas ele está disputando ali milhões nessas lives, né?
Então, assim, esse tempo real, esse tempo em que você está falando, enquanto as coisas estão acontecendo, eu acho que ele é muito importante. E, claro, vocês lembram que às vésperas de eleições, qual era o nosso grande temor? O que vai sair na capa de determinada revista X ou Y? Qual é o escândalo que vão criar à véspera da votação? E a gente pode dizer que pode ser uma live, né? Pode ser um pronunciamento em tempo real, pode ser algo que venha, né? Enfim, né? Também influenciar psicologicamente, né? Porque a gente sabe que as redes sociais hoje, né? Elas são um termômetro desse emocional, né? Do psicopolítico, né? Política é emoção também, né? Claro que eu acho que não vira voto de pessoas que têm convicção, formação, etc e tal. Mas, sem dúvida, a gente fica aqui antecipando jogadas midiáticas, né? Nesse tempo real. Verdade. Verdade. Tá certo. Falamos com Ivana Bentes, que é professora titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professora, muito obrigado. Aprendemos muito com a sua fala, com certeza. Maravilha. E é sempre um prazer recebê-la. Tá bem, gente, estamos aí atentos aí nesse observatório das eleições que virou o Brasil, não é isso? Um abraço para todos. Abraço. Boa tarde. E a gente vai para um breve intervalo e volta já já. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Vamos falar das consequências e efeitos da criação de um superministério na Argentina. Sérgio Massa deixou a presidência da Câmara dos Deputados para assumir os rumos econômicos do país. O chamado Superministério Argentino é uma fusão entre os Ministérios da Economia, do Desenvolvimento Produtivo e da Agricultura, Pecuária e Pesca. Para falar sobre essa questão, nós conversamos agora com Eric Nepomuceno, que é escritor e jornalista. Boa noite, Eric. Prazer falar contigo. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado pelo convite. Maravilha. Eric, traz pra gente aí, para os nossos telespectadores da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual, o que significa a criação desse superministério na Argentina. Bem, vamos lá. Primeiro, eu queria falar sobre o quadro, o cenário em que se deu a criação desse superministério. Nesse primeiro semestre de 2022, a inflação na Argentina chegou a 36%. Então, o acumulado previsto para esse ano é de 70%, que é um caos. A gente lembra do Brasil dos tempos da nossa inflação. A moeda argentina está tão desvalorizada que o chamado dólar blue, dólar azul, que a gente chama de câmbio negro, é mais que o dobro. Mais que o dobro. Ainda hoje, eu estava vendo em jornal, é um pouquinho mais que o dobro, o que mostra que ninguém acredita, nenhum argentino acredita na moeda deles. O panorama social na Argentina é dramático. 37% da população vive naquilo que os técnicos chamam de zona da pobreza. E outros 10% diretamente na miséria. Quer dizer, entre pobres e miseráveis, nós temos quase metade dos 47 milhões de argentinos. Vamos lembrar que a Argentina, por tradição, é um país de classe média muito forte, muito ampla, mais ampla que a nossa. Isto foi para o vinagre. O desemprego, comparado com o nosso aqui do Brasil, de Michel Temer e Jair Messias, até que é pouco, são 7%. Mas para lá é muito, é muito. E o chamado subemprego, quer dizer, aquela atividade que você não tem proteção das leis trabalhistas, não tem garantia de salário, etc., envolve mais 3%, quer dizer, entre desempregados e subempregados são 10%. Nesse cenário, o Alberto Fernandes, presidente, está absolutamente enfraquecido. Ele foi eleito, vamos lembrar,
numa aliança com a Cristina Kirchner, que é a toda poderosa do governo. E entre eles havia divergências muito fortes, sobretudo no aspecto de uma política social que o Alberto Fernandes se negou ou resistiu, ou, sei lá. A inércia dele foi muito grande. E a crise foi avançando tanto que já se falava, questão de um mês atrás, num presidente tão enfraquecido e tão inerte que, de repente, podia repetir o que já houve lá atrás com De La Rua, com o próprio Raul Alfonsin, e renunciar, que aí seria o caos total na Argentina. Então eles foram buscar, na presidência da Câmara dos Deputados, o Sérgio Massa. Qual a origem do Sérgio Massa? Ele vem de uma família de classe média alta, de uma cidade, um distrito muito pertinho de Buenos Aires, chamada San Isidro, que é um reduto de famílias abastadas. Ele começou na política num partido francamente conservador, depois foi mudando, se aproximou do Néstor Kirchner, foi prefeito da cidade do Tigre. Tigre é uma cidade que fica praticamente em frente a Buenos Aires. Quando eu morava na Argentina há quase 50 anos, era um pueblito, um lugarzinho reservado de pescadores e tal. Hoje em dia é um reduto de arquimilionários. São mansões quilométricas. Ele foi prefeito de lá 2 vezes. No primeiro governo da Cristina Kirchner, 2009, o Sérgio Massa, que todo mundo considera com razão um político muito hábil, foi nomeado para o que seria uma chefia de gabinete. Era o homem forte do governo da Cristina. Durou pouco menos de um ano. Ele saiu, os dois brigadíssimos. Ele depois foi candidato a presidente, perdeu para o Maurício Macri, que é a versão argentina do nosso Michel Temer, ou seja, um horror, um ladravaz, um corrupto. É o Michel Temer versão argentina. Muito bem. E ele se elegeu, enquanto Alberto Fernandes e a Cristina, presidente e vice-presidente, ele foi um deputado extremamente votado e foi eleito pelos seus pares presidente da Câmara. Então, essa é a trajetória básica dele. Ele eu repito, um negociador muito hábil, tem trânsito da esquerda para a direita, é um conservador, nos seus momentos mais ousados eu diria que ele é um liberal clássico. E o que ele propõe de saída? Aí que está o problema. Ele tem de reduzir o déficit fiscal, quer dizer, aquilo que o governo gasta e arrecada em 2,5%, de acordo com o FMI. E ele tem de sair caçando dólar de tudo que é jeito, porque a Argentina praticamente não tem reserva, não tem financiamento fora. Quando aparece algum crédito, é um crédito gotejado a taxas altíssimas. Então a primeira coisa que ele tem de fazer é conseguir dólar. Aí vocês vão me perguntar, mas vem cá, a economia argentina está crescendo esse ano 6%. Então é uma contradição brutal. Você tem desemprego, você tem fome, tem miséria, tem pobreza, tem uma inflação altíssima, não tem reserva e a economia cresce. Como é? Isso eu não sei explicar. Isso aí tem de perguntar para algum economista. E por que a Argentina não tem dólar? Primeiro, porque paga uma fortuna para o Fundo Monetário Internacional. E segundo, porque é um hábito que nenhum governo, nem o Néstor Kirchner, nenhum governo conseguiu controlar, que é o seguinte: eu sou exportador de milho. Exporto $1 milhão de milho para a Holanda. Aí eu ligo para o comprador e falo, não me paga ainda não. Segura o dinheiro aí, vamos esperar o peso desvalorizar para aí você me pagar. E esse mecanismo tem 500 leis contra ele, nenhuma lei funciona. Então, o primeiro movimento do Sérgio Massa
foi um movimento típico de um economista liberal. Típico. Não é um reacionário, eu insisto, é um liberal conservador. Segundo problema que ele não mexeu, o que fazer com salário e desemprego, o que fazer com a fome, o que fazer, por exemplo, com os aposentados, o que fazer com a saúde pública. A saúde argentina é disparada, melhor da América Latina e das melhores do mundo. Agora, eu tenho acesso. Por quê? Porque eu tenho seguro-saúde, porque eu posso pagar. E o povo que sempre teve acesso, eu tenho amigos ricos na Argentina que se tratavam em hospital público, era realmente um sistema universal. Os meus amigos ricos continuam se tratando em hospital público e os pobres é uma injustiça muito grande. Então eu diria, de maneira geral, que é num cenário caótico que o Sérgio Massa avança, por enquanto, com apoio do mercado, e por enquanto, ele assumiu faz 3, 4 dias, com apoio da esquerda peronista, na espera de ver o que ele vai fazer para resolver o que realmente importa. Por enquanto, ele está atendendo o mercado. E o povo? Tem de esperar para ver. Certo. Sobre esse superministério que agrupa economia, desenvolvimento, pesca, pecuária, agricultura, o que a gente pode dizer sobre esse agrupamento e que, de fato, pode afetar aí a população argentina, essa renovação de ministérios, né, de agrupamentos? Vamos conversar daqui a um mês. Por enquanto, a ideia parece muito boa. Quer dizer, você concentra toda a economia de um país numa equipe só, comandada por um camarada que, repito, é um hábil negociador, é um advogado com vasta experiência política. Então vamos ver o que ele vai propor. Por enquanto não propôs nada, ficou no discurso. Temos de combater a pobreza. Até aí, até eu. Não precisa ser nada. Eu acho interessante essa proposta do superministério, mas tem um detalhe aí que a gente tem de prestar atenção, porque não estamos acostumados a isso no Brasil. É a Cristina Kirchner e o grupo dela. Porque o peronismo sempre foi um saco de gatos. Eu lembro quando eu morava na Argentina, eram peronistas o Lopes Rega, que era um salafrário, um bruxo, um feiticeiro, que encantava o Perón, e os Montoneiros, que era a esquerda armada. O Perón tem uma frase célebre dele, que o poder é como violino. Você pega com a esquerda e toca com a direita, que é uma frase de um cinismo brutal, mas o peronismo é isso. Então vamos ver o que o Massa, que é um peronista de centro-direita, vai enfrentar com o grupo da Cristina, que hoje em dia é majoritário. E temos de prestar atenção também que o Massa, além de todas as qualidades que eu falei, tem uma característica, ele tem uma sede de poder. Ele quer porque quer ser presidente. E é a primeira vez, se ele der certo, que ele tem muita chance de ser eleito. Agora, depende, repito, se ele der certo, não para o mercado, se ele der certo para os argentinos. Eric, você tocou nesse ponto que na minha pergunta, que é muito importante, esse embate desse grupo da vice Cristina Kirchner com ele. Você falou que ele quer muito ser presidente, mas, de fato, se não apresentar algo concreto que melhore a vida dos argentinos, essa taxa de juros altíssima, inflação lá em cima e desemprego, nada vai acontecer, né? Não, nada vai acontecer e esse governo vai terminar de uma maneira melancólica e vai saber o que vem por aí. Porque a gente não pode esquecer que no eleitorado argentino você tem 2 grandes núcleos, um volume enorme de eleitores. A capital federal, que é a cidade de Buenos Aires, você tem depois a província, o estado de Buenos Aires, e em terceiro lugar você tem Córdoba. Agora, os peronistas, o próprio Perón, jamais ganhou na capital federal. Ele nunca foi vitorioso em Buenos Aires. Quando ele tinha 60% dos votos, por exemplo, em 1973,
na eleição de 73, eu morava lá, eu me lembro. Ele varreu o país inteiro. Em Buenos Aires, ele não ganhou na capital. Perdeu por meio ponto, etc., mas não ganhou. E vamos ver o que acontece, porque o peronismo é dividido. Eu não acho que a Cristina Kirchner consiga se reeleger no quadro de hoje. Vamos conversar o ano que vem, pode ser que tenha mudado. O Massa tem boa chance se der certo. Se não der certo, aí é o caos, aí eu não tenho ideia do que vai acontecer, ninguém tem. Tá certo, então vamos continuar acompanhando, né, Eric? Como você disse, tem muita coisa que é a ver, que é coisa que a gente vai ter que ver o resultado. Conversamos com Eric Nepomuceno, que é escritor e jornalista. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço e estou às ordens. Até a próxima. Abraço. O ex-presidente Lula esteve no início desta semana na Paraíba e no Piauí, onde foi recebido por milhares nos dois estados do Nordeste. Na última quinta-feira, o deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais, desistiu de sua candidatura à presidência e declarou apoio a Lula. Um dos pontos que selou o apoio de Janones a Lula foi o compromisso com políticas de combate à fome e à pobreza. Para falar sobre o ex-presidente Lula no Nordeste e o apoio de Janones, o Revista Brasil TVT conversa agora com Wellington Dias, que foi governador do Piauí por 2 mandatos. Olá, governador Wellington Dias, prazer falar com o senhor, seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, primeiro um prazer muito grande estar de volta aqui à nossa TVT, saudar aqui todos que nos acompanham, toda a equipe, aqui em nome do Cosme, também da Ana, que com muita competência aqui fazem esse jornalismo de alta qualidade. Um prazer muito grande. E olha, foi uma agenda extraordinária, viu? Pode acreditar. Faltou só vocês lá para a gente vibrar juntos. Pois é, governador. A gente viu as imagens aqui em São Paulo, né, pelas redes sociais, tá? Várias mídias. O que tinha de gente na Paraíba e no Piauí para receber o ex-presidente Lula foi algo assim que deixa os olhos de quanta população. Aliás, essa mesma população que foi vê-lo, a gente também já tinha visto lá em Pernambuco, né, com várias manifestações de solidariedade, apoio, pessoas que fizeram questão de dar um abraço no ex-presidente Lula. Queria que você falasse para a gente como é que foi essas agendas por aí no Nordeste. Olha, primeiro agendas com muita gente. O povo está com vontade, viu? Aqui é entusiasmo muita emoção também. Eu acompanho eleições há uns 40 anos, mais ou menos. Não vejo há muito tempo, né? Aliás, não tenho muito na lembrança, tão distante ainda do período da eleição e já o povo aqui nessa forma carinhosa, emocionada, enfim, em todo o Brasil, mas de modo especial aqui na região nordeste do Brasil. O Lula teve uma agenda no Ceará, né, onde ele participou no último sábado da convenção, ali na homologação da candidatura do candidato a governador agora Elmano, juntamente com Camilo, candidato ao Senado, ali com vários outros líderes que serão candidatos a estadual, a federal, enfim, lá teve essa situação que a gente não esperava, tinha uma posição que entendíamos que seria de consenso com o nome da nossa governadora Isolda. Isolda é do nosso campo, do PDT, e seria a natural candidato com apoio de todos os partidos, o Partido dos Trabalhadores, independente da eleição nacional, essa maturidade em relação ao Ceará. E, infelizmente, ali numa situação, eu digo, surpreendente, tivemos ali esse entendimento alterado com a apresentação de outra candidatura, e isso teve que ter este lançamento. Mas também bastante entusiasmado, lá quando já examina o Elmano com o apoio do Lula, Alckmin, enfim, ele já desponta bem pontuado na frente. O Lula está muito bem situado, graças a Deus, do estado do Ceará. Depois, na Paraíba, ali em Campina Grande, né, ali também um momento destacado com o candidato a governador veneziano e também com o Ricardo Coutinho, que é o ex-governador veneziano, foi prefeito de Campina Grande, hoje é senador veneziano, ali numa composição com o Partido dos Trabalhadores. A Paraíba é um estado que tem
ali um campo de apoio amplo, né, ali com a candidatura do presidente Lula, é abraçada também pelo campo do governador João Azevedo, também com ali o grupo da vice-governadora Lígia, o deputado Damião, que era do PDT, saiu para a União Brasil, mas mantém firme a posição de apoio ao Lula. Ou seja, é um campo amplo e uma festa belíssima, com muita emoção, muita animação. E eu já tinha estado, não é, lá na Bahia, lá com o Jerônimo, no lançamento, lá com o Renan Filho, não é, lá em Alagoas, lá juntamente também com o Dantas, que é o nosso candidato a governador, lá em Sergipe, também participando também, lá com o nosso senador Rogério, que é candidato a governador, juntamente com toda a nossa chapa, a nossa querida Eliana também, que é a atual vice-governadora e que agora também se lança também como candidato. Uma chapa bonita, importante, não é? E veja, em seguida o estado do Piauí, não é? E aqui no Piauí foi uma festa também bonita, com muito simbolismo, não é? Aqui a gente teve, primeiro que eu sempre defendo e eu acho importante ali, o hino. O hino é dos brasileiros, então ali o presidente Lula faz questão que a gente tenha todo esse respeito por aquilo que é patrimônio, que é o que representa o nosso país, o nosso povo, e cantado pelo povo, né? Ou seja, vaqueiros, um coral de vaqueiros aqui da cidade de União, juntamente com agricultores, sanfoneiros, né, que também ali fizeram a orquestra sanfônica, né, bonita também, uma coisa bem emocionante, e ainda a bandeira do Piauí, a bandeira do Brasil, literalmente, não é, com o povo, ou seja, aquela bandeirona gigante, não é, lá nas mãos do povo, naquela multidão que, aqui eu sou ruim de cálculo, mas a estimativa aqui da imprensa, Polícia Militar, Polícia Federal, enfim, dá conta de algo em torno de 50 mil pessoas e muita gente não conseguiu acessar ao local, para você ter uma ideia. Limitou a capacidade total, limitada, umas 5 mil pessoas mais ou menos ainda ficaram do lado de fora, improvisamos lá um telão para que pudessem também assistir. E ali naquele ato a gente teve, Cosme, aqui uma coisa interessante. O Lula, quando tomou posse, presidente da República, ele veio ao Piauí com toda a sua equipe, porque naquela época o Piauí era o estado mais pobre do Brasil. E aqui ele teve aqui um encontro com uma representação do município mais pobre do Brasil, que era Guaribas. Guaribas, aquela cidade do Fome Zero. Aliás, contamos nesse evento, e foi bonito, a presença do ex-ministro Graziano, depois foi para a FAO, né, o Fundo da Área de Alimentos da ONU, e neste encontro bonito de Guaribas de volta, com gerações, né? Uma geração atual, num momento belíssimo, com a Luciana. Luciana é uma garota, filha de agricultor, mora na comunidade Baixão, na zona rural de Guaribas, que é uma cidadezinha pequena de 5 mil habitantes, e ela fez uma mensagem ao presidente Lula e todos os participantes. Teve aqui o Rodolfo Rodrigues, teve aqui também a presença, não é, do Márcio Macedo, deputado Márcio Macedo, a presença do senador Marcelo Castro, eu, o governador, nosso candidato a governador Rafael Forteles, a governadora Regina Souza, e ali, naquele ato, a presença da Luciana, uma filha de agricultor, que não poderia ter estudado se não tivesse essa condição em Guaribas. E ali foi no primeiro ano de mandato do Lula que nós implantamos em todos os municípios do Piauí ensino médio. Só tinha 45 de 224 municípios que tinham ensino médio. Por isso, o atraso do Estado, eu digo sempre, era o atraso na educação, principalmente. E hoje ela estudou, fez educação técnica e administração, já trabalha, já tem um salário por conta dessa profissão de técnico de administração, e agora, veja só, estudando em Guaribas, técnico de administração na área pública, ela lá fez um depoimento, está estudando
educação superior na Universidade Estadual do Piauí, em Guaribas do Piauí. Estudando em Guaribas, ensino superior. O Piauí é o único estado brasileiro que tem educação técnica e educação superior em todos os municípios. Em todos os municípios. É a maior, proporcionalmente ao estado que tem a maior rede de alunos na rede pública em educação profissional, a proporção da população, e também agora de educação superior, né, na rede pública. E eu destaco em seguida, veja só, um garoto de 12 anos, Yuri, ele fez uma carta e leu a sua carta ao presidente Lula, em que ele lembra o que os seus avós diziam. Não tinha, na época, a casa não tinha piso, não tinha banheiro, não tinha água, não tinha energia lá onde eles moravam. A situação dramática. Ele conta que seus avós diziam que iam lá para um olho d'água, botava lá uma lata debaixo da bica e ficava pingando, esperava às vezes a madrugada, a sua avó contava, para poder voltar com a lata d'água para casa. E contam, e é verdade, que no governo do Lula tudo isso mudou. Passaram a ter uma casa como várias pessoas do Piauí no Brasil, pelo Minha Casa Minha Vida, ou em assentamentos, ou do crédito fundiário, ou do INCRA, enfim. E depois o PNHR, o Programa de Habitação Rural, e ali, com a presidenta Dilma, com o presidente Lula, ele passou a ter energia, luz para todos, que aqui no Piauí faltam só 18 mil famílias, né? Já saímos de 570 mil pontos de ligação para 1.350.000. Foi lançado também no Piauí, que era o estado mais atrasado dessa área de energia, e agora já universalizando. E ele conta que agora a esperança dele, qual é a esperança? Primeiro, na cidade dele, hoje já tem uma estrada asfaltada, já tem internet, tem fibra ótica, tem banda larga, tem condições de ter o ciclo completo da educação, lá tem unidade de saúde, tem delegacia, tem viatura, ou seja, aquilo que é básico para o funcionamento. E ainda ele conta que a segurança de poder saber e quer estudar. Ele disse: Lula, eu quero fazer medicina. Eu quero fazer medicina. E veja, eu vou fazer medicina e eu acredito que eu vou chegar lá, porque você nos ensinou que temos que acreditar em nossos sonhos e que filho de pobre pode ir para a universidade. Aí nessa hora o Lula se emocionou, eu também, todo mundo. Um garoto de 12 anos, de forma bem natural. Em seguida, Ana, desculpe me alugar, mas já encerrando aqui, nós tivemos lá uma outra coisa extraordinária. A Sebastiana e a Conceição, duas mulheres do campo que viveram numa luta na roça. A Sebastiana se alfabetizou aos 56 anos, hoje ela se aproxima de 70 anos, e ali também a Conceição. E aprenderam não só a ler e escrever, continuaram estudando, e sabe o que elas estavam fazendo ali? Sanfoneira Sebastiana, e junto com a Conceição, compuseram uma música para o Lula. Agora são compositoras. Escreveram uma música e cantaram para o presidente Lula, a Sebastiana, na sanfona. Então, são essas coisas assim, muito simples, mas que mostram e bate fundo na realidade do Brasil. Esse homem que teve negado a ele tantas coisas na sua vida lá, quando criança, ele esteve agora em Pernambuco, visitou lá onde era a casa da sua mãe, foi feito lá uma réplica do que era a casa naquela época. E esse homem é o homem que mais colocou universidade no Brasil, é o homem que mais botou escola técnica, né? É uma pessoa perseguida desde a época do movimento sindical, não é? Foi preso naquela época, defendendo os trabalhadores, ajudou a organizar a CUT, o Partido dos Trabalhadores. Eu lembrei, né, um homem que agora organiza as condições dos trabalhadores chegarem ao poder. Então, isso é algo extraordinário. Foi um momento de muita emoção de verdade, não é? E eu fico muito contente, porque não é só no Piauí. Foi na Paraíba, um momento extraordinário. Foi também lá em cada lugar por onde o Lula passou. E ele aqui recebeu, em Teresina, o governador do Maranhão, o governador Brandão, se comprometeu, vai ao Maranhão.
Ele já esteve lá no Rio Grande do Norte com a Fátima, já esteve lá no Sul, na Bahia, como eu falei, agora no Ceará, Paraíba, Sergipe, Alagoas. Ele está completando agora essa rodada com o estado do Maranhão. O Maranhão fica aqui entre Norte e Nordeste. Ele está organizando essa programação aí nos próximos dias. Mas olha, a gente trabalha com toda essa animação aqui, que nós vamos ter, se Deus quiser, a maior maioria de todas as eleições pró-Lula nesta região. Aqui, como a gente diz no popular, o povo está com vontade mesmo. Tá certo? O Volta Lula aqui é para valer. O senhor falou da sua experiência de acompanhar eleições, mais de 40 anos acompanhando processos eleitorais. Gostaria de ouvir o senhor agora sobre essas pesquisas que, sequencialmente, diferentes institutos colocam uma condição, uma possibilidade da chapa do ex-presidente Lula ganhar em primeiro turno. Qual sua avaliação sobre isso, dada a sua experiência de acompanhar eleições? Olha, uma história que é em primeira mão aqui para você. Quando eu fui convidado pelo presidente Lula para ajudar com tantos outros líderes do Partido dos Trabalhadores e de outros partidos na coordenação da campanha, eu disse, olha, se eu estou aqui, nós vamos trabalhar para ganhar no primeiro turno, porque lá no Piauí não tem negócio de segundo turno, não. Eu fui eleito 4 vezes no primeiro turno. Jacques Wagner está aqui também, está na coordenação, também primeiro turno. Então, nós vamos trabalhar para isso. E o presidente Lula, daquele jeitão dele, disse, a eleição tem 2 turnos e eu não quero aqui saber dessa discussão, não é, de que vai ser primeiro, que depois dá segundo, e eu gosto de ganhar no segundo turno. Aí eu brinquei com ele, presidente, você gosta de ganhar no segundo turno porque não ganhou no primeiro ainda. Na hora que ganhar, você vai gostar. Então, veja, eu lhe digo com toda segurança, a maioria que a gente vai ter aqui no Nordeste, em torno de 11, 12 milhões de votos, a maioria que a gente vai ter hoje, ela é real, a possibilidade de maioria, no Sudeste. E foi o que nos derrotou ou evitou a gente ganhar no primeiro turno e outras eleições. A chance real de vitória em São Paulo, em Minas Gerais, Rio de Janeiro e também no Espírito Santo. A melhora que a gente está tendo na região sul. Veja que na região sul, ali já ganhamos no Rio Grande do Sul, ali quase empatando já no Paraná, ainda perdemos ali no Santa Catarina, mas agora organizamos lá um time da melhor qualidade. O Norte, a gente tem chances reais de vitória, né, em estados populosos como Amazonas, Pará e também no Amapá e Tocantins. Eu acabei de chegar do Tocantins ontem, uma bela festa lá com o Paulo Mourão, candidato a governador, já foi deputado federal, prefeito de Porto Nacional, deputado estadual, e com chances lá, o Lula disparado na frente, 54-27, tá governador, certo? Então, pois não, então eu acho que é real a chance de vitória no primeiro turno, na minha visão, entre 55% e 60% da população, na minha avaliação, tem aí uma opção assim, porque a campanha tomou um formato de movimento, como aquele das diretas. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor agora, já que o senhor tocou nesse ponto de uma possível, e acredita numa possível vitória do presidente Lula no primeiro turno, que nesta semana, na última quinta-feira, ele recebeu o apoio de André Janones, deputado pré-candidato pelo Avantes, que retirou sua candidatura e declarou apoio. Nosso tempo está se esgotando, mas eu queria ouvi-lo sobre esse apoio, se é importante e que corrobora para uma possível vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno. Olha, Damião e Ana, prestem atenção no que eu vou dizer. Esse gesto do Lula, o Lula é uma pessoa que, injustamente, para tirá-lo da campanha de 18, tiveram que afastar a presidenta Dilma. O pessoal olhava assim, peraí, esse cara ganhou em 2003, foi reeleito em 2006, sai com 87% de aprovação. Elege a Dilma. A Dilma era uma pessoa técnica, né? E foi eleita ali em 2010. Vai reeleita em 2014. Em 2018 seria o Lula. Pô, os caras, o que vamos fazer? Aí tira a Dilma, prende o Lula, quiseram que ele fugisse do país, não saio. Eu quero aqui que provem, eu não cometi nenhum crime, vou provar minha inocência, quem me acusou que prove a mentira que estão dizendo.
bota uma tornozeleira e vai para casa se confessar um crime. Não vou confessar crime coisa nenhuma, porque não cometi crime. E vou provar minha inocência. E provou. Então, esse homem não tinha obrigação nenhuma, 2 vezes presidente, de ser candidato agora. O que ele faz? Vai lá na casa de Geraldo Alckmin e diz: a situação do Brasil está crítica e é importante a gente dar as mãos, deixar de lado nossas diferenças para a gente reconstruir o Brasil. Então, esse gesto dele está sendo compreendido no Brasil inteiro. Então, a posição do Giannone, a posição de setores do MDB, já são 14 estados que declaram apoio, a posição do PSDB, vários líderes que entendem que tem diferença. Agora tivemos aqui no Piauí líderes do PSDB que apoiam Lula e Rafael, compreendendo a importância de resolver a eleição logo no primeiro turno, até pelo fortalecimento da democracia. E, ao mesmo tempo, agora, líderes do União Brasil, líderes do PDT, líderes que estão fora da coligação e no Brasil inteiro, mas não só líderes da política, líderes empresariais, líderes dos cientistas, líderes de variados setores, pessoas que estão pela primeira vez votando numa candidatura do Partido dos Trabalhadores, por entender a realidade. E vejam, porque também nós temos nesse momento do Brasil as 2 pessoas mais preparadas. O Lula, lá atrás, quando assumiu, ele nunca tinha sido nem prefeito, nem governador, muito menos presidente. O Zé Alencar também não. Agora, ele é um homem experimentado e que deu certo. De 2003 a 2010 foi presidente do Brasil. Tem experiência. É uma pessoa preparada. E ao seu lado, o Geraldo Alckmin. Foi 4 vezes governador do estado mais populoso, do estado de uma economia mais forte do Brasil. Então, são 2 líderes preparados pela política, de 2 campos que se dão as mãos por este momento do Brasil. Então, isso está sendo compreendido. Cada vez mais evangélicos, cada vez mais católicos, cada vez mais empresários, cada vez mais setores dos trabalhadores, há um acordar. Eu diria que, semelhante ao movimento das diretas, eu acho que é um sentimento o ato de votar é um ato em defesa do Brasil, em defesa de uma esperança, de um momento novo. Perfeito. É um resgate daquele Brasil que todos nós já vivemos e queremos de volta. Um Brasil de esperança, de respeito, de paz, de desenvolvimento, de emprego, de tantas coisas. Então, eu digo a você com muito carinho, é esse movimento que vai permitir a Luiz Inácio Lula da Silva, se Deus quiser, ser eleito e no primeiro turno. Com Perfeito. certeza. Perfeito. E com a bênção de Deus. Perfeito, então conversamos com Wellington Dias, que foi governador do Piauí. Muito obrigada pela sua participação. Agradeço, um grande abraço. Abraço. E a gente vai por um breve intervalo e volta já já. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. A China começa a dar respostas à visita da congressista dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan, ilha que o governo de Pequim considera parte do seu território. Além do anúncio de sanções contra organizações que querem a independência de Taiwan, o governo de Pequim realizou maiores exercícios militares com munição real já ocorridos na região. Para falar com a gente sobre esse clima tenso na Ásia, o Revista Brasil TVT conversa agora com James Oning, professor de Geopolítica do Laboratório de Pesquisas em Relações Internacionais da FACAM. Olá, professor James, prazer em falar com o senhor, seja muito bem-vindo, tudo bem? Bem, Cosmo, bem, Ana, como é que vocês estão? Tá tudo bem aqui, vamos lá para esse papo que realmente é muito importante. Maravilha, professor James, traz para os nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual o que explica esse momento tão delicado e tenso vivido hoje na Ásia e que se acirrou com a visita da Nancy Pelosi a Taiwan. Olha, realmente é uma situação única nos últimos 25 anos. Já aconteceram crises na região do Estreito de Taiwan anteriormente, mas a origem de tudo isso, gente, está ligado principalmente à história da formação da China popular.
Porque no final da Revolução, os nacionalistas do Kuomintang, do Partido Nacionalista, eles fugiram, migraram em grande quantidade com soldados, famílias, para a ilha de Taiwan. E lá eles declararam a República da China, enquanto que Mao Tse-tung, vamos dizer assim, formou a República Popular da China. Então, desde 49, existe essa divisão, e essa divisão nunca foi aceita por Pequim. Pequim considera a ilha de Taiwan uma ilha rebelde, e, portanto, a intenção de Pequim durante esses 70 anos praticamente é de buscar anexar Taiwan e fazer valer o seu direito histórico sobre aquela ilha. Ocorre que, durante os anos 50, 60 e parte dos anos 70, o Ocidente ofereceu ajuda a Taiwan como contraponto ao socialismo chinês. E aí, quando a China aparece como um grande player na política internacional, o mundo vira as costas para Taiwan e todo mundo começa a aceitar a China, não só como representante chinês, mas também como representante chinês na ONU. E foi aí então que a divisão foi feita. Os Estados Unidos mantiveram a partir daí uma visão dúbia, essa dubiedade que os Estados Unidos mantêm. Ele não reconhece Taiwan, porém faz ajudas substanciais na área militar e na área assistencial para esta ilha. Portanto, é daí que vem o grande problema. Professor, gostaria de ouvi-lo sobre a visita da presidenta do Congresso estadunidense, Nancy Pelosi, porque também não foi uma questão articulada por Biden, né? Queria ouvir sobre isso e um pouco também já sobre o desdobramento das declarações da União Europeia, do G7, essa relação toda, como é que está tudo isso, como você avalia? Ana, a verdade é que hoje nós estamos numa das maiores crises diplomáticas do mundo. Por que eu chamo de crise diplomática? O poder nos Estados Unidos ele é muito bem estruturado, desde a época da fundação do país. Presidente e vice são aqueles que fazem parte da política externa, porém a presidente da Câmara tem prerrogativas de também executar visitas internacionais, em nome da Câmara dos Estados Unidos. Por isso que o Biden ficou, vamos dizer assim, escondido atrás do muro, sem tomar uma posição, porque ele vai querer capitalizar isso, na minha opinião, Ana, em função das eleições de meio de mandato que vão acontecer no final do ano. Então, quando Nancy Pelosi começa a fazer o giro pela Ásia, e ela inclui Taiwan nessa situação, ela vai fazer valer, gente, uma coisa que a gente não pode esquecer, e que infelizmente eu não vejo muita gente falando, que é o discurso dela enquanto representante. Ela sempre foi uma opositora da China. Ela sempre se manteve na oposição ao governo de Pequim. Primeiro com as denúncias em função dos direitos humanos, a luta dos uigures, que são aqueles chineses de etnia muçulmana que ficam na região mais a oeste do país. Também a questão da ilha de Hong Kong. Então ela sempre teve uma postura crítica. Então ela manteve a coerência dela. O problema é que isso acontece em meio a uma escalada de tensões comerciais e diplomáticas dos Estados Unidos, justamente com os temas mais sensíveis, que é Taiwan. E a gente não pode esquecer de um detalhe, para mergulhar justamente no que você falou, Ana, sobre as repercussões. Nem todo mundo em Taiwan gostou dessa visita. E aí, o que aconteceu? O mundo está vamos usar um termo em inglês, em stand-by. Todo mundo está pagando para ver. E muita gente está dizendo, a China, com perdão da palavra, a China arregou. Não, a China não arregou. O tempo dos chineses é outro. Os chineses são responsáveis, o governo chinês é responsável por um país de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Ele não pode mergulhar o país numa escalada de guerra, porque eles têm muito a perder também. Taiwan, nem preciso dizer, teria muitíssimo a perder. Então, a União Europeia, neste momento, e basicamente os aliados dos Estados Unidos não estão entrando muito neste assunto para evitar
que haja uma retaliação chinesa que já começou contra Taiwan e já está tendo repercussões também nos Estados Unidos, com boicotes e sanções a produtos e mercadorias que podem ser compradas ou vendidas entre os dois países. Isso realmente está criando um imbróglio muito grande, gente. Aliás, professor James Oning, esta tensão que reflete hoje na Ásia é uma tensão que já vem desde lá atrás, lá na Europa, no leste da Europa. Rússia, OTAN, China de um lado, Ocidente do outro no que diz respeito à OTAN e países da União Europeia, e que se acirra agora com essa visita de Nancy Pelosi a Taiwan. Mas isso tocou num ponto muito importante, que é de economia mundial, dessa geopolítica que começa a fazer esse rearranjo para tudo quanto é lado. E aí vem essa questão que o senhor falou muito bem claro, a China não vai entrar de cabeça porque sabe exatamente o seu papel e de sua força, hoje já é a maior economia mundial, e os Estados Unidos não tem um porquê. Quando o senhor falou da questão que o Joe Biden, que a Ana bem lembrou aqui, para ele é muito confortável. Eu não falo nada, deixa a presidenta do Congresso falando e tal, e fico nessa minha posição confortável. O problema é que isso repercute no mundo inteiro e não tem como ficar inerte a tudo isso. É isso mesmo, professor? Essa geopolítica mundial não passa simplesmente por um atrito em uma região do planeta? É tudo muito perfeitamente amarrado na sua fala. Nós estamos diante de uma situação onde uma coisa tem a ver com a outra, por isso que dá a sensação, gente, de muita gente, na minha modesta opinião, exagerar, dizer que é uma terceira guerra mundial, mas isso não é. Na verdade, o que está acontecendo é uma amarração dos conflitos em geral. E a gente não pode esquecer, e você me fez recordar um detalhe durante a sua fala, de que muitas vezes as pessoas esquecem o papel dos Estados Unidos no problema da Ucrânia. Porque os Estados Unidos incentivou as manifestações nacionalistas na Ucrânia durante uma década praticamente. Eu gostaria de lembrar a figura do John McCain, o senador já falecido. McCain esteve na Ucrânia na manifestação do partido mais nacionalista ucraniano, botando o fogo, né, na gasolina. Aliás, eu falei para os meus alunos, né, o que nós estamos assistindo é a diplomacia da gasolina para tentar apagar fogo. Nós vamos ver os Estados Unidos entrando em Taiwan, promovendo esse tipo de situação e automaticamente gerando essa adversidade enorme para o mundo. E para encerrar essa primeira parte aqui, porque eu acho que esse assunto é muito importante. A China tem sim uma aliança com a Rússia, mas a China foi muito elegante ao conceder à Rússia parcerias comerciais e não se envolver diretamente na guerra da Ucrânia. Ela está se envolvendo diplomaticamente, comercialmente com a Rússia. Se os Estados Unidos acham que a China vai sucumbir por causa desse problema de Taiwan, garanto a vocês que não. Exatamente isso que eu ia lhe perguntar agora, professor. Essa reação dos exercícios militares, essa talvez intimidação, não sei se eu posso chamar assim, que a China promoveu depois dessa visita de Nancy Pelosi, porque na verdade foi uma visita que também foi uma cutucada, né, do estadunidense com a China, sendo que ali é um território que tem uma disputa regional, né? Então, gostaria de ouvi-lo sobre essa reação da China, agora rapidamente falando sobre essa posição da China também perante ao mundo, né? Aliás, só complementando essa pergunta da Ana, professor, para o senhor, né, depois responder para a gente, por favor. Essa visita se deu, esse cutuque, um dia depois do exército chinês fazer aniversário, mostrar a importância do exército chinês para a população da China, ou seja, tudo envolvido nessa questão de poderio militar também, ou não, professor? Não, vocês estão certíssimos, gente. O papo é esse. A gente tem que olhar para coisa concreta. Porque a análise geopolítica, muitas vezes, vira o fla-flu, né, gente? E não se trata disso. Se trata de uma questão objetiva, clara, muito forte. Nós não podemos esquecer, Ana, Cosmo, que nós estamos diante de uma ilha que já foi chamada pelos militares americanos de nosso grande porta-aviões contra a China, por causa do formato da ilha no mapa. E também, e aí voltando às questões que vocês levantaram especificamente, a China tem que demonstrar força nessa região. Essa região é a passagem dos navios que vendem e compram mercadorias da China.
É a região que une o Mar do Sul da China com o Estreito de Taiwan, com todo esse contexto geopolítico que a China teme. Tem muitos temores entre os chineses de acontecerem bloqueios navais, de acontecerem estrangulamentos de canais, fechamento de portos, e é por isso que desde muito tempo, para ser mais exato, 10, 15 anos, o governo chinês vem desenvolvendo o projeto da nova Rota da Seda. Eles têm que garantir essa rota por mar, portanto o Estreito de Taiwan é tão importante quanto Taiwan. Não é só o Taiwan, o mar também é importante, e a China precisa criar alternativas para que num possível confronto maior, ela tenha alternativas de escoamento e recebimento de matérias-primas para poder continuar essa escalada econômica que ela vem fazendo nos últimos 30 anos. Aliás, professor, para a gente encerrar, nosso tempo já está chegando ao final, mas só para reforçar essa questão do comércio mundial e a importância da China, recentemente, essa crise mundial, não só aqui no Brasil, América do Sul, América Latina e Europa, por conta da falta de componentes eletrônicos, chips, para vários mecanismos da cadeia produtiva de vários países. E já deu um bom sinal do que era o papel da China em relação a isso, do comércio mundial. Parece que ninguém se atentou para isso, professor. Realmente. E os países que dependem muito de tecnologia, Cosmo, acabaram ficando mais para trás, como é o caso da América Latina. Porque a Alemanha faz um jogo duplo, por exemplo. Ela faz negócios hoje com a China para continuar recebendo e sua indústria continuar produzindo, porém outros países não têm essa capacidade industrial que a Alemanha tem. O que nós estamos assistindo realmente, gente, que a partir do momento que a China tiver a maior parte das grandes tecnologias na sua mão e toda a cadeia produtiva dessas tecnologias na sua mão, realmente o impacto mundial vai ser muito maior. Portanto, Taiwan já sofreu o primeiro revés, porque apesar de ter grandes fabricantes de componentes eletrônicos em Taiwan, um dos grandes mercados taiwaneses é o mercado chinês. E, portanto, o tiro saiu pela culatra. E me permita um número para a gente finalizar, né? Por favor. Um pequeno número. O comércio entre Taiwan e a China cresceu 15 vezes nos últimos 20 anos. Então já havia uma simbiose. Por isso que muitos líderes de Taiwan disseram que visita, vamos dizer assim, uma visita mal intencionada, né? Para realmente utilizar da ilha para ampliar o confronto com a China. É isso, né, professor? Tudo muito bem costurado, alinhavado e tudo sempre ligado a questões econômicas, geopolíticas, uma complexidade nessa situação. Conversamos com o James Onick, que é professor de Geopolítica do Laboratório de Pesquisa em Relações Internacionais da Faculdade de Campinas. Faculdade de Campinas. Isso. Professor, muito obrigada e a gente vai seguir acompanhando os desdobramentos dessa relação, né? Eu que agradeço a vocês e muito obrigado pelo convite. Abraço, professor. Abraço, gente. Desde que foi lançada a Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito, tem cada vez mais adesões. O documento, lançado na semana passada pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em resposta a ameaças à democracia pelo presidente da República, já ultrapassou 750 mil assinaturas. A carta será lida no próximo dia 11 de agosto, em um ato público na faculdade no Lago São Francisco. Além disso, no mesmo local, foi lida a primeira edição da Carta aos Brasileiros, em 1977, que pressionava pelo fim da ditadura. Para falar sobre o movimento, nós conversamos agora com José Carlos Dias, que é advogado e presidente da Comissão Arnes. Olá, José Carlos Dias, prazer falar com o senhor, seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, o prazer é meu. Prazer é todo nosso. Embora gostaria de estar falando sobre coisas alegres. Pois é, mas enfim. Mas eu acho que, de qualquer forma, é muito alegre nós lutarmos em favor da democracia. E em 1977, eu tive um almoço com dois amigos, o ex-ministro Omino Afonso, deputado Flávio Flores da Cunha Birrenbach e eu. E almoço que a gente tinha sempre. Aí nós começamos a refletir sobre o absurdo,
que no Salão Nobre da faculdade iria haver uma cerimônia pelos 150 anos de fundação da faculdade, que seria tocada por uma congregação reacionária e um diretor que tinha sido ministro da ditadura. E nós entendemos que era importante ter um gesto alternativo, a redação de um documento. E foi então que nós refletimos quem seria a pessoa ideal para subscrever e ler esta carta. E nós, então, chegamos à conclusão que a grande figura seria o professor Gofredo da Silva Teles Júnior, grande professor da Faculdade de Direito, ídolo dos seus alunos e respeitadíssimo na sociedade civil. E para lá, a casa dele, fomos, e ele nos recebeu, ele e a esposa dele, Maria Eugênia, nossa colega de faculdade, e o desafiamos para que ele fosse o redator principal da carta. E ele aceitou. Tivemos várias reuniões com várias pessoas que estavam dando opiniões para aprimorar esse documento. Uhum. E no dia 8 de agosto, o professor leu esta carta e que teve uma grande repercussão. Uhum. O senhor está colocando como foi elaborada, como foi o histórico da Carta de 1977, que o senhor fez parte aí desse processo. Queria ouvi-lo agora sobre a Carta de agora, de 2022, uma carta que já tem mais de 750 mil assinaturas e uma carta que vem pedir que não se cesse o Estado democrático de direito, né? Queria ouvi-lo sobre isso, José Carlos Dias. Esse é um documento muito importante. São 750 mil, até agora, pessoas que subscrevem esse documento, a exigir que nós consigamos manter a democracia neste país, que está seriamente ameaçada pela truculência deste presidente, que é um delinquente e que está tresloucado, e que é candidato pelo voto a ser ditador. Eu não tenho a menor dúvida que nós estamos lutando contra um golpe que está para acontecer. É fundamental que sejamos claros nisso. Eu digo para vocês, eu sou advogado há 55 anos. Advogado criminal, defendi mais de 500 perseguidos políticos, lutei na ditadura contra a ditadura. E agora estou lutando nos meus 83 anos, enquanto tiver vida, assim farei, para que a democracia seja mantida. José Carlos Dias, você trouxe um ponto muito importante. Lá de 77, momento atual vivido, você falou que a democracia brasileira está na UTI, mas, por um outro lado, a sociedade civil organizada já começa a dar resposta. Na adesão desta carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito, ao manifesto da FEBRABAN, da Fiesp, das centrais sindicais, ou seja, todos os setores da sociedade em defesa da democracia, do sistema eleitoral brasileiro e que a vontade do povo seja respeitada acima de tudo. É possível que, até o 11 de agosto, quando será lida a carta, esta carta já ultrapasse aí a casa dos 1 milhões de assinaturas. Lembrando também que nesse mesmo dia, vários atos serão organizados em todo o Brasil. É isso mesmo, né? Exatamente. É muito importante isso. Enquanto nós vamos realizar este ato no largo, no pátio da faculdade, um pouco antes, no Salão Nobre da faculdade, vai ser lida uma carta subscrita FEBRABAN, Fiesp, centrais sindicais e um número grande de entidades civis na mesma direção. Então é um fato muito... Eu não me lembro de ter vivido um ato que seja união de capital e trabalho em defesa da democracia. Isso é extraordinário.
porque nesse momento é a hora do basta. Nós não podemos permitir que este homem leve o Brasil à breca. Nós temos que lutar contra isso. Vocês sabem que nós, quando meditamos um pouco sobre a situação em que o Brasil vive, nós assistimos aos desvarios autoritários que puseram em risco, que estão pondo em risco a secular democracia brasileira. Secular não, a democracia que nós sempre aspiramos ter e que foi rompida pela ditadura. E agora é a hora de nós reconquistarmos isso. Então, eu acho que realmente é fundamental a mobilização da sociedade. Este Congresso corrupto, um presidente corrupto, que está levando a uma situação medonha, é um homem que convocou embaixadores para ir a residência oficial do presidente, para o Palácio Alvorada, e então ele desacreditou da seriedade das urnas eletrônicas. Para o mundo ele fez isso, cometendo um crime de responsabilidade, porque fazendo campanha eleitoral dentro do Palácio do Alvorada, e para os ministros, para o mundo, para os embaixadores, para o mundo. Então, este é um homem que não pode merecer o nosso respeito. Nós não podemos respeitar um homem que é covarde e que vai fazer um desfile em Copacabana, que é um risco imenso à segurança de cada um de nós. Nós estamos vivendo um momento muito perigoso. Muito perigoso. Nós não podemos permitir que este golpe venha a ser perpetrado. Digo mais a vocês. Durante a ditadura, nós tínhamos a violência que vinha de cima para baixo. Eram os ditadores que insuflavam, então, os morticínios, a tortura. Agora, nós nos espalhamos pelos milicianos, as pessoas que o armamento de uma forma desabrida que ele está estimulando. E isso não pode acontecer. Então eu fico contente de ver assim como vocês estão fazendo. A imprensa está tomando consciência disso. Nós não podemos permitir que esse conluio escabroso entre Congresso e Poder Executivo caia sobre nós. Nós temos que dar um basta definitivo. É o que eu digo. Eu tenho hoje 83 anos, enquanto estiver vivo, estarei lutando pela democracia, pela liberdade, respeitando assim as gerações futuras que não querem receber um Brasil sofrido. José Carlos Dias, você me escuta? Infelizmente, tivemos um problema de conexão com José Carlos Dias, não conseguimos retomar o contato com ele, mas a gente reforça a importância desse ato que vai acontecer no dia 11 de agosto, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Fiquemos todos alertas a esse processo de garantia do Estado de Direito e da democracia para toda a população brasileira. E o nosso momento cultural de hoje é com a cantora, compositora e poeta Yara Renault, que está lançando Oriki, um álbum de exaltação à tecnologia Oiorubá, de saudação do espírito. O novo trabalho é fruto de mais de 13 anos de produção celebrando a cultura mística dos orixás, com participação de Tulipa Ruiz, Carlinhos Brau, Criolo, Anelisa Assunção, Lucas Santana, Talma de Freitas, Corumiri e Robin Mazurek. Vamos acompanhar. Alacaiê, Papacoriô,
Patacoriô, Alacaiê, Patacoriô, Alapedé, Patacoriô, Alapará, Patacoriô, Oximolé, Patacoriô. O dono do ferro chegou, o dono do ferro chegou, o dono do ferro chegou, o dono do ferro chegou. Meu pai se veste de fogo, se cobre com mariô, exala o cheiro do ferro, aquele que o ferro forjou. Meu pai a todos socorre, no tilintado a gogô. Meu pai é o pai do arado, do mundo transformador. A casa nova na sua casa, mas quanto tempo ela ficou no ali? Exatamente. Gostei da tecnologia, é bem curtida, né? Sensacional. Porque isso é um recorte das suas vidas. Está dividindo com as pessoas um recorte de 3 anos. Não é uma tentativa. Oferecendo para as suas tentativas. Oferecendo mergulhar de 3 anos de estudo na mitologia, na cultura, no viver, de respirar, que toda essa beleza ancestral lhe trouxe. Meu pai se veste de fogo, se cobre com mariô, exala o cheiro do ferro, aquele que o ferro forjou. Meu pai a todos socorre, no tilitado a gogô. Meu pai é o pai do arado, do mundo o transformador. Meu pai afasta o perigo que cruza o nosso caminho. Quando ele cruza suas facas, divide as águas do rio. Meu pai afasta o perigo que cruza o nosso caminho. Quando ele cruza suas facas, divide as águas do rio. Ogunhê, Patacoriô, Axé. E com esse momento cultural, a gente encerra o Revista Brasil TVT desta semana, Ana Rosa Carrara. É isso, Cosmo. Te agradeço muito a parceria de mais essa edição do Revista Brasil TVT. Agradeço também a quem nos acompanhou até aqui. Aproveitem e compartilhem esse conteúdo dessa edição com todo mundo que vocês conhecem. Um forte abraço. Até semana que vem. Gente, obrigado pela companhia aqui na TVT e também quem ouve a gente na Rádio Brasil Atual. Boa semana a todos, se cuidem e a gente volta a se encontrar no final de semana que vem. Tchau!